Deus abençoe sua vida, te dê muita saúde, te renove as forças, que você seja um homem, uma mulher mais do que vencedor, mais do que renovado, restaurado, transformado para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, lembrando que tudo que precisamos está em Deus. Basta apenas crer, confiar, ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, mas com fé, ainda que ela seja do tamanho de um grão de mostarda, será o suficiente para montes moverem de lugar, porque nada é impossível para Deus. Se depender de Deus, Ele já foi, Ele já fez, Ele já realizou, porque Ele é eterno. Mas Ele conta conosco para fazer parte dessa história, até porque a história é nossa. As escolhas são minhas, as decisões são minhas. Eu escolho crer ou duvidar, marchar ou ficar estacionada, confiar ou ficar desconfiada na dúvida, será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Depende de eu ter fé, porque com fé Deus pode me recompensar de forma estrondosa tudo aquilo que Ele já preparou para mim. É por isso que fala que aqueles que se aproximam de Deus, é necessário crer que Ele existe, que é abençoador, é recompensador daqueles que nele creem. Está escrito no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Nós precisamos confiar, nós precisamos nos lançar. Quando você coloca a sua confiança em Deus, você não precisa temer. Você não precisa olhar para trás. Você não precisa duvidar e nem titubear, ficar pensando, será que vai dar, será que não vai? Porque Deus é bom e Deus é fiel. E Deus é poderoso para fazer milagres acontecer. É no momento mais difícil, onde a nossa mão não alcança, onde a gente não enxerga a saída, onde a gente está no limite, é que Deus opera. E que o nome dele certamente será glorificado na sua vida. Cada um tem um hino que marcou a sua trajetória com Deus. E dentre muitos que marcaram a época da minha conversão, tem um que se chama Rompendo em Fé. Talvez você vai se lembrar dele agora. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Você se lembra? E o refrão é: vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Deus me dá a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam mais perto de Deus. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia, eu vou mover o sobrenatural. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário. O justo viverá pela fé e não pelo que vê. Nós vivemos num mundo que você tem que ver para crer. Servir a Deus é crer para ver. E a fé, para ser aprovada, precisa ser provada. No livro de Pedro, essa carta que ele escreve, essa primeira carta, no capítulo 1, a partir do versículo 6, Pedro diz aos queridos irmãos daquela época e hoje a nós: nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo. É necessário que vocês devem ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é pura, é verdadeira, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Cristo for revelado. A fé, como fogo, é refinado, como ouro,
é refinado pelo fogo. A nossa fé também precisa ser refinada para ser aprovada. Quando nós olhamos ali no livro de Hebreus, na galeria da fé, ninguém entrou na galeria da fé à toa, porque estava tranquilo, deitado na rede, mexendo no celular, à toa, com o controle remoto na mão, ou então só na água de coco, sem preocupar em fazer nada. Eles precisaram crer, eles desafiaram todas as circunstâncias contrárias, porque a fé, ela desafia a realidade. A fé desafia aquilo que é limitado, natural. É por isso que eles entraram nessa galeria da fé. Nós achamos aqui Abraão, nós achamos aqui Noé, achamos Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe. Vemos aqui também o nome de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, tantos profetas. Esses homens que passaram por provas duríssimas, a ponto de uns serem torturados e recusarem ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados, colocados na prisão. Foram apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. E todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. A fé, ela não é demonstrada, ela não é aprovada. Ela não é constatada quando tudo vai bem. Quando está dando tudo certo. Quando não falta nada. Todo mundo com saúde, as portas abertas, alegria de sobra. Não tem problema. Todo mundo na maré mansa. Não é dessa forma. Abraão foi provado diante de uma idade que naquela época já não tinha mais condição de gerar, juntamente com Sara aos 90 anos. Davi foi provado quando recebeu o óleo sobre a sua cabeça ainda jovenzinho, bem moço. Ele usou a fé para derrubar o gigante. Ele usou a fé para vencer tantos exércitos que vieram contra ele. E isso antes de assentar no trono, porque ele cria que de fato Deus que ungiu o faria sentar lá. Nós vemos aqui a fé de Raabe. Não era do povo de Israel, era uma prostituta do povo de Jericó, um povo pagão que adorava outros deuses, menos o Deus de Israel. E mesmo assim ela creu no Deus de Israel. Tanto que ela guardou os espias do Senhor. E por causa da sua fé, da sua confiança, daquilo que ela ouvia falar do Deus de Israel, ela juntamente com a sua família foram os únicos poupados quando Jericó foi destruído pelo poder de Deus, pelo poder de Deus através da vida daqueles homens ali, aquelas muralhas vindo ao chão, aquela cidade foi incendiada. Nós vemos que pela fé, Sadraque, Mesaque e Abednego foram libertos do fogo ardente da fornalha. Daniel venceu os leões. Nós vemos que pela fé, Ana gerou Samuel. Pela fé, Sansão, assim como aparece aqui, ele derrubava exércitos com apenas uma queixada de jumento. Pela fé, a viúva de Sarepta, ela ofereceu primeiro a Elias tudo o que ela tinha, do restante dos seus alimentos. Mas ela creu na palavra do profeta de Deus e pela fé também recebeu o seu filho de volta. Pela fé, Pedro andou sobre as águas. Pela fé, tantos homens e mulheres alcançaram vitórias incríveis. E Deus nos chama a viver pela fé. Nunca se esqueça, fé não é primeiro ver para crer, é crer. E confiar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais.
além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, que em nós opera. Amém?